Cine Clube. Um romance à la Romeu e Julieta, vivido por dois jovens no Rio Grande do Sul. Esse é o ponto de partida do filme Homens de Barro, em cartaz nos cinemas. Com direção de Angelisa Stein, o longa é protagonizado pelos atores Gui Malman e João Pedro Prates. O filme explora as tensões de uma velha rivalidade entre famílias e a força de um amor que luta contra todas as adversidades. Identidade, ciúmes e coragem para romper normas sociais e familiares para viver um amor proibido são elementos que movem essa trama. Nós vamos saber mais sobre o filme conversando com a diretora Angelisa Stein, que conta mais sobre essa história. O filme Homens de Barro nasceu de uma parceria com a Argentina, ele é uma coprodução Brasil-Argentina, e o roteiro dele é argentino. A gente fez algumas adaptações para o cenário brasileiro, porque inicialmente tínhamos pensado em filmar o Homens de Barro na fronteira entre Brasil e Argentina, e acabamos filmando na região sul de Porto Alegre, porque encontramos locações muito semelhantes às que a gente já buscava e que estavam dentro da narrativa do filme. O Homens de Barro é uma espécie de como a gente tem dito, é um Romeu e Julieta, uma espécie de Romeu e Julieta, mas com uma pegada gay, de um romance entre um hétero e um não hétero. E com todas as pinceladas da tragédia de Shakespeare, é nesse sentido que a gente tem dito que ele tem essa pegada de Romeu e Julieta. O que foi? Nada, né? Faz tempo que eu não te vejo. Diz um negócio. E o Ângelo, irmão do Marciano, será que ele é? Ah, dizem, né? O filme Homens de Barro se passa no Rio Grande do Sul, mas em um tempo e espaço indeterminados. O foco está nos sentimentos dos personagens e nessa história que aborda questões contemporâneas como sexualidade, culpa e violência. Uma história universal que tem como objetivo passar uma mensagem de respeito e tolerância, como conta a diretora Angelisa Stein. Eu acredito que o Homens de Barro é um filme de nicho, como a gente diz. Então, ele tem um público claramente mais direcionado ao LGBTQIAPN+. E eu acho que isso, nos tempos atuais, em que acaba sendo cada vez mais importante a defesa das minorias, né, o respeito a essas minorias, que esse filme, né, que o Homens de Barro trata, e acredito eu, né, como diretora do filme, com muito respeito ao tema. Então eu gostaria, como diretora, que a mensagem que a gente levasse ao público fosse, de fato, de acabar com a intolerância, né? Porque alguém tem uma crença diferente da tua, isso não significa que a outra crença seja menos válida do que a sua. Então, esse respeito, essa suavidade com que se trata essas questões também no filme, eu digo a questão da suavidade no sentido do olhar da diretora do filme, né, em relação ao tema. Então, eu gostaria, se a gente conseguir passar esse recado, chega de intolerância, vamos buscar respeitar as diferenças. E se a gente conseguir passar esse resultado, eu já me sentirei realizada. Recentemente, temos falado de muitos filmes gaúchos aqui no programa. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de cinema do Brasil. E a diretora Angelisa Stein conta que o estado une fatores vantajosos para filmagens, especialmente para produções de menor orçamento. Eu vejo a produção cinematográfica na região sul do Brasil bastante instigante. Um dos fatores que nos levou a filmar lá foi a questão financeira. A gente tinha um orçamento reduzido e eu acho que o único lugar, talvez, do país que eu acredito tenha sido possível a gente aliar tanto a questão financeira e a dramaturgia que a gente encontrou nas locações, cenários
que a gente buscava para o filme. Então, esses dois aspectos eu considero que talvez teria sido difícil fazer em outras partes do Brasil, porque a gente ainda consegue boas locações a preços que não são exorbitantes. A gente consegue negociar cachês, sobretudo diante de filmes de orçamento mais reduzido e de uma realidade, às vezes, mais complexa em termos de financiamento, que é um problema que muitos produtores passam, né? Ainda mais nos anos recentes, aí com políticas descontinuadas e economias complicadas, né? Inclusive em se tratando de uma coprodução Brasil e Argentina, que também passou e passa por momentos complicados. E então eu vejo essa possibilidade de se filmar no Rio Grande do Sul muito interessante, né? por esse conjunto de situações que acabam, de fato, sendo um fator de decisão aos produtores de onde levar a sua produção, gerando, obviamente, para aquela localidade emprego, renda e todos os benefícios de uma equipe grande estar num lugar assim para movimentar não só a geração de emprego e renda, mas também culturalmente. Conversamos com a diretora do filme Homens de Barro, a Angelisa Stein. A codireção é do argentino Fernando Musa, que assina o roteiro com o também argentino Gonçalo Heredia. A direção de fotografia é do premiado gaúcho Bruno Polidori. O filme tem uma fotografia belíssima. O filme está em cartaz nos cinemas. No Rio está em exibição no Cine System, o antigo espaço Itaú de Cinema, na Praia de Botafogo.